Bem, nós vamos conversar agora com o professor Nilson Machado, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, sobre como os professores devem administrar e desenvolver as competências dos alunos. Esse é um dos temas de um trabalho que foi lançado recentemente pela Edições SM, que está disponível gratuitamente no site da editora. Depois a gente passa esse site direitinho para vocês. Bom, professor, você estava me dizendo, né, que antigamente o pai queria que o aluno saísse da escola sabendo ler, fazer conta e escrever, não é isso? É. Naquela época... E agora é diferente, né? Naquela época a gente só podia ser analfabeto. É. Hoje a gente pode ser polianalfabeto, né? Analfabeto em muitas coisas. Analfabeto funcional, analfabeto em informática, analfabeto em ciência. É. Então, esse discurso das competências não é novo. A palavra e a ideia está no dicionário desde o século XVIII, pelo menos, né? Agora, de 98 para cá, com o Enem, isso se chamou bastante atenção, não é? Mas realmente não é uma ideia nova. O ponto fundamental é que a gente estuda conteúdos disciplinares, estuda matérias, história, geografia, matemática, português, não é? Mas as matérias não são o fim da escola básica, as matérias são meios na escola básica. Meios para quê? Os avós da gente simplificavam, né? Hoje a vida é mais complexa e a gente diz o que a gente busca com essas disciplinas que a gente ensina, não é? Não. E a gente busca desenvolver, vamos dizer assim, ampliações dessas ideias mestras, ler, escrever e contar. Ampliações como, por exemplo, busca desenvolver capacidade de expressão pessoal dos alunos. Comunicação, né? Comunicação, mas expressão de si. E, ao mesmo tempo, compreensão do que não sou eu, compreender o que está fora de mim. Então, expressão e compreensão, por exemplo, é um par de competências básicas. Não existe uma pessoa competente que não se expresse bem ou que não compreenda o mundo ao seu redor. Não compreenda o mundo ao seu redor. O outro, o primeiro outro na escola é um texto que põe diante da gente. Sim. Mas, como dizia, né, o saudoso aí Paulo Freire, é preciso ler o mundo, né? E exato. Compreender o mundo, né? Ler fenômenos de um modo geral, né? Então, expressão e compreensão são um par de competências que a gente busca. A questão da argumentação, essa capacidade de argumentar, isso a gente busca na escola, não é? Sim. A argumentação é análise, você vê, por um lado tem isso, mas por outro lado tem aquilo, não é? E essa capacidade de análise, todas as disciplinas devem visar a isso. A gente busca na matemática, em português, em história, desenvolver capacidade de análise, né? Mas não pode passar a vida analisando, dizendo por um lado tem isso, por outro lado tem aquilo. Junto com essa capacidade de análise tem que ter capacidade de síntese, de fechar a questão. Eu vi um lado, vi outro lado, mas eu decido, né? A argumentação leva a gente a uma cisão e a gente tem que acabar com a cisão, tomar uma decisão, não é? Então, quer dizer, a argumentação não é simplesmente você fazer uma análise do que está na sua analisar, frente. É analisar, mas chegar ao final, concluir. Não é? Então, não há competência quando você fica só analisando, e não há competência quando você decide sem analisar. Tá né? Certo. E outro par de competências que compõe assim 6 competências básicas mesmo, que todas as matérias buscam, não é? É a capacidade de contextualizar aquilo que se aprende na escola, de referir a contextos específicos, não é? Dar vida àquilo que se aprende na escola. Mas, por outro lado, é preciso ser capaz de escapar do contexto, de voar, extrapolar contextos específicos. Porque se você vive amarrado a um contexto, você não cria, né? Isso é uma prisão, não é? Você quer voar, você quer imaginar o que não existe. O contexto é o lugar do que já está feito, do fato. O fato é o que já está feito. E eu quero o ficto, ou a ficção, ou a imaginação, não é? Só que a gente não imagina, cria sem mergulhar no fato, tá né? Certo, mas então é outro par, assim, a gente estuda para referir a contextos existentes, mas também para ser capaz de imaginar o que não existe, né? De criar um novo, de buscar um novo, é isso? Essa é a palavra-chave, criar, não é? Agora, as matérias têm que servir a isso. E não há outra maneira de desenvolver competências senão estudando conteúdos, não é? Os conteúdos são os alimentos para o argumento que a gente quer,
né? A gente não argumenta com conteúdo, então o conteúdo é a disciplina que eu conheço, que eu estudo, né? Não há chance de haver uma pessoa competente sem conteúdo. Agora, né? O professor na sala de aula está sempre preocupado em passar o conteúdo. Dificilmente ele está preocupado em desenvolver essas competências de uma forma ligada ao conteúdo, né? Agora, o que nos salva é que não existe currículo disciplinar, cheio de disciplinas, que não deixe como resíduo, como o que sobra da atividade na escola, as competências, não é? Você pode não falar disso. O professor está só dando a sua disciplina, nem pensar nisso. Mas o efeito colateral é inevitável, ele está formando essas competências pessoais, né? Você aprende por meio dos conteúdos a desenvolver essas competências. É claro que o que se busca é um pouco mais de consciência na busca dessas competências, porque não dá para dizer tacitamente é isso que sobra no final, né? Não basta a gente se contentar com isso, né? Nem sempre passar o conteúdo é eficiente para alcançar. A gente busca a maneira mais eficiente para, por meio do conteúdo, desenvolver as competências, não é? E, por outro lado, não dá para colocar um peso nas competências como se fossem acabar as disciplinas. Não é? Isso é um desvio de dizer, não, na minha escola eu organizei um currículo por competências. Isso não existe. Todo currículo, não é? Tem disciplinas, tem programas, ele pode buscar as competências, mas ele tem matérias que têm que ser ensinadas e não vejo como pode ser diferente. Né? Entendi. E como é que isso se dá no dia a dia, como é que isso pode se dar no dia a dia do professor? Isso é uma coisa que a escola organiza, que o coordenador pedagógico busca ali nas suas reuniões, né? Ou é o próprio professor que vai atrás, que tem que buscar essa forma de trabalhar para desenvolver no aluno as competências em relação ao que ele está ensinando? A situação da escola básica, sobretudo no ensino médio, no ensino médio, né, principalmente, a situação é de uma extrema fragmentação disciplinar. Tem muitas matérias, né? O número mínimo obrigatório é 13 no ensino médio, mas normalmente as escolas têm 15, 16, 18 matérias diferentes, não é? E imaginar que um adolescente com 15, 16 anos organize a sua cabeça, né, com 16 gavetas diferentes disciplinares e ele faça essas sínteses sozinhos, é delírio. Eu acho que a escola tem um papel importante nisso, não é? Todo professor na sua sala de aula tem que ter esse tipo de preocupação. Além disso, há um profissional que trabalha sobretudo nas escolas públicas, que é o coordenador pedagógico, que tem essa função, a direção da escola tem essa função, não é? O modo como a escola se organiza é determinante. Por exemplo, a escola não pode ser só aula. Se visa as competências, tem que ter outros espaços para o conhecimento, né? A aula é o espaço nobre, sempre vai ser, até onde eu entendo, a aula. Mas precisa ter espaços, assim, menores e espaços maiores que o da aula. Espaços e tempos, por exemplo, espaços maiores, levar a turma para assistir a uma peça, ou a um filme, ou a um estudo do meio, isso não se resolve em 1 hora com 20, 30 alunos, pode ser 500, 600 e levar muito mais tempo, não é? E esses espaços maiores são fundamentais para criar o interesse, né? As disciplinas, as aulas são ótimas quando a gente já tem o interesse. Mas a gente não cria um interesse naturalmente pelo programa da disciplina. O interesse normalmente vem de ler uma revista, ler um jornal, não é? Da vida. E então precisa desses espaços grandes na escola, não só como festa, espaços organicamente instalados na escola, não é? E por outro lado é preciso ter espaço menor na escola, porque competência é pessoal, a relação aí para poder haver a possibilidade de vingarem as competências, né? A relação precisa ser pessoal, interpessoal. Então, espaços de convivência, de tutoria, orientação, de conversa 1 a 1 na escola. Conversa interpessoal. Com professor, aluno. Isso existe, mas eu falo disso existir organicamente, sistematicamente, não é? Porque os alunos precisam disso para depurar interesse. Às vezes eles estão interessados por coisas que não valem a pena, não é? E aí é nessa conversa
ao pé do ouvido que você vai... E dá para fazer isso na escola pública hoje, que é assim, tem uma série de questões aí colocadas? Sempre dá para fazer. Eu tenho alunos na graduação que dão aula em escolas públicas e tenho também amigos, professores e que fazem isso. Daí não falo de uma coisa ideal, né? Agora, as condições de trabalho do professor não são, na escola pública, né, elas não são favoráveis, né, não favorecem a isso. Isso ocorre muito por conta de um envolvimento pessoal, né, dos professores, né? Era preciso melhorar a condição de trabalho do professor. E quando eu falo condição de trabalho, não é exclusivamente, não é apenas salário, não é isso, é haver esses espaços para convivência, não é? Por exemplo, é lei nacional agora que é 1/3 da carga horária, não é, do professor seja fora da sala de aula. Fazendo outras coisas, com outras atribuições. Fazendo outras coisas, mas o Estado está muito preocupado em preencher esses espaços com tarefas para o professor. Tipo preparação de aula, essas coisas. Contabilizar horas entre aulas como hora livre, e não é essa a ideia. A ideia é que o professor tenha espaços para conviver na escola, né? Conviver na escola com os seus alunos. Às vezes um aluno quer falar com a gente, ele espera uma semana, 15 dias, uma ocasião oportuna, não é? Uma lanchonete, para vir falar, aí é uma coisa pessoal. Não é? Sim. E esses espaços de tutoria, de orientação, eles são fundamentais na escola. Na universidade, você sabe, ninguém faz um doutorado, um adulto maior, vacinado, velho, sem ter um orientador. É um aluno da escola básica que precisa mais de orientação do que quem já entrou na universidade. E é difícil que ele encontre espaços para buscar esse orientador. É difícil. Então, e não é culpa dos professores, a condição de trabalho não favorece, né? O modo como a escola se organiza. Né? Mas é interessante ter que eles têm, que haja esse pensamento, né? Esse pensamento das competências, de como organizar as competências. Quer dizer, você tem um livro sobre isso, né, professor? Vamos mostrar aqui o livro do professor Nilson. Educação, Competência e Qualidade. É um livro da coleção Ensaios Transversais, da editora Escrituras, né? Educação, Competência e Qualidade. E esse material de competência também está no site da SM. Está disponível. São vídeos, professor, que você gravou aqui? São vídeos, Foram gravados 5 vídeos. E também eu tenho um site no meu nome, nilsonjosemachado.net, onde esse livro e os materiais são todos disponíveis gratuitamente. É de graça, quer dizer, quem está aí, ediçõessm.com.br, aqui no site, você vem aqui na série Gestor Escolar, clica aqui e você entra nesse material de gestão escolar. Entre esse material, a série Fundamentos, né, da série Gestor Escolar, entre esse material está o material do professor Nilson, né, que tem que abrir mais uma página aqui. Está aqui, está o material do professor Nilson, que é Educação por Competências. É isso, né? Que são vídeos, né, que você gravou para eles. São vídeos, né? São vídeos. Muito bem, professor. Então, eu quis que você viesse aqui para falar um pouquinho, porque eu acho que esse tema é bastante importante para o professor que está, às vezes, desanimado, e aí ele acha nisso uma forma de melhorar seu dia a dia, talvez, e melhorar seu trabalho junto com os alunos. Né? E há muito mal entendido na contraposição falsa entre ensinar conteúdos ou ensinar competências. Sim. Isso é um mal entendido. Não há uma oposição, não pode haver. Né? Meio e fim não brigam, né? Meio e fim. As disciplinas são meios, sempre serão meio, né? O meio que a escola tem, não é? Para o meio físico, o meio conteúdo, mas a disciplina não é fim na escola básica, em nenhuma escola, em nenhum lugar do mundo. Tá certo. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui na Universo TV mais uma vez. Eu que agradeço.